Cozinha Encantada, eu sou Thalita Mello e hoje quero falar sobre um tema que preocupa, não digo que todas, mas a maioria das mulheres, que é a menstruação e a TPM, a famosa tensão pré-menstrual. E aí, cada uma sente de uma forma diferente. Algumas sentem dores, outras pessoas vão sentir um pouquinho mais a respeito do humor, então vão ficar mais agressivas, sem muita vontade de conversar, sem muita papas nas línguas, né, daquelas estressadas, grandes. Tem outras que vão ficar mais recolhidas, mais amuadas, e muitas vão ter todos esses sintomas ao mesmo tempo. Então, quero ensinar para vocês aqui, além de explicar um pouquinho sobre essas fases que são aí muito condizentes com as fases lunares. Eu não sei se você sabe disso, mas a nossa menstruação, o nosso ciclo menstrual tem muito a ver com a lua. Mas para poder falar um pouquinho disso, quero ir preparando primeiro um chá. E aí eu vou contando um pouco dessas informações com vocês enquanto eu vou aqui degustando um chá. E esse chá que eu vou ensinar para vocês é um chá de folhas de framboesa que ajudam muito a reduzir os sintomas da TPM. Então, esse chá que vai trabalhar essas questões de redução da TPM, ele conecta você com o que a gente chama de deusa interior. Essa deusa interna que é extremamente conectada com os ciclos da lua. Então, além de melhorar os sintomas da sua TPM, esse chá vai também ajustar gradativamente o seu ciclo com o ciclo lunar. Porque tem muitas pessoas que têm o ciclo muito desregulado, pessoas que não conseguem, ter o ciclo certinho ali de 28 dias, que ficam muito mais do que uma semana, menstruadas, e aí não regula, não ajusta e acabam tendo que ir para uma medicação. É claro que a medicação, quando é necessária, ela precisa ser utilizada, mas antigamente, como que as nossas avós, bisavós, tataravós faziam para ajustar tudo isso? Através das ervas. E uma dessas ervas que é utilizada é a folha de framboesa. Então esse chá, ele vai falar um pouquinho sobre como a folha de framboesa pode ajudar a resgatar essa sua conexão de Deus interior com Deus, a Mãe Lua, ajudando você a equilibrar os seus ciclos menstruais e também a reduzir os sintomas de TPM. Para fazer esse chá, você vai precisar dessa medida, 4 xícaras de água, 1 pau de canela para cada 4 xícaras, 1 colher de chá de camomila e também 1 colher de chá de folhas de framboesa. Esses ingredientes, quando combinados, vão ajudar a amenizar a sua conexão com o seu próprio corpo e a equilibrar as questões dos movimentos pélvicos, que é o que geralmente trazem as cólicas e fazem esse mal-estar que a gente sente quando está com TPM. Além disso, vão ajudar também nos equilíbrios das outras questões, do humor, da agressividade e às vezes daquele recolhimento que fica um pouco mais acentuado quando a gente está na TPM. Mas antes de a gente montar esse chá, eu quero explicar para vocês, falando um pouquinho sobre as propriedades do chá quando feito exclusivamente com as folhas de framboesa. E é algo que você pode usar sempre, não somente em períodos menstruais, porque as folhas de framboesa, elas nos ajudam a trabalhar toda essa área ginecológica. Então, elas vão ajudar a controlar melhor esses movimentos pélvicos, vão ajudar na limpeza também dessas áreas, que envolvem aqui ovários, útero, toda essa região, que envolve essa parte ginecológica feminina. E ela vai ajudar a relaxar os músculos, principalmente os músculos que são movimentados nos processos de cólicas menstruais. Além disso, as folhas de framboesa, elas eram utilizadas desde antigamente como um medicamento natural dentro da área da ginecologia. Então, antigamente, os médicos que trabalhavam com as mulheres, que trabalhavam olhando para isso, indicavam esse chá para
ajustar tanto os ciclos menstruais como a reduzir os sintomas da TPM. Os ingredientes, né, que estão ativos dentro das folhas da framboesa vão colaborar nos controles dessas contrações. Então ele é bem indicado tanto para quem tem TPM como também quem está chegando próximo às fases da menopausa. Como que então a gente vai preparar aqui esse chá? Aqui eu vou fazer uma dose só. Eu passei a receita para vocês de uma quantidade maior, mas quero também ensinar como que vocês fariam se fosse uma dose única para vocês. Como a gente colocou que para cada xícara é um pauzinho de canela, a gente vai pegar só um pedacinho, uma lasquinha de canela e vai colocar aqui na minha xicrinha que já tem um infusor. A canela aqui vai trazer, né, essa propriedade aquecedora para aquecer essa região. Muitas vezes a gente coloca a bolsa de água quente, né? Justamente para aquecer, trazer esse conforto. Então a canela aqui vai ajudar, além da renovação dessa área, né? Fazer todo o trabalho de limpeza que acontece, né, quando a gente está nessa fase menstrual, vai ajudar a fazer essa limpeza, mas também a trazer este aquecimento. A camomila aqui, como a gente colocou a medida de uma colherzinha de chá, eu vou colocar aqui uma pitadinha de camomila, bem pouquinho, porque não precisa de muito aqui. A camomila, ela vai entrar principalmente para harmonizar e para trazer tranquilidade para aquelas questões mais de humor que a TPM traz. Então, ela vai ajudar aqui a resgatar todo este equilíbrio interno e a trazer todo esse ambiente de acolhimento, de aconchego e de tranquilidade, para que você ajuste também os hormônios lá que regulam o seu humor. E por fim, nós vamos colocar, né, uma pitadinha, um pouquinho só, da folhinha de framboesa. Aí é legal vocês pegarem, tentarem evitar, porque às vezes vem os galinhos juntos, né? Tentem evitar colocar os galhos quando vocês fizerem chá. Peguem só as folhinhas. Um pouquinho aqui da folhinha de framboesa, que vai ajudar nos sintomas propriamente dito. E aí nós vamos colocar então a água, aqui que já ferveu, a água ferve e você coloca todos os ingredientes em infusão. Você vai colocar e vai deixar aqui em infusão por pelo menos 3 minutinhos. É o tempo aqui que você precisa para o chazinho amornar a ponto de você conseguir beber. Então, você vai ferver, vai estar super quente, coloque em infusão, deixa tampadinho assim, ó, para que você possa tomar aí este chá e degustar. Enquanto o meu chazinho aqui é preparado, e já que ele vai ajudar a gente a se conectar com esse ciclo, né, que eu comentei, esse ciclo ginecológico que nós temos, né, da menstruação, com as questões das fases lunares, eu quero explicar um pouquinho disso para vocês. Antigamente, né, as mulheres, elas olhavam muito para a lua para acompanhar a sua própria menstruação. Quando a gente fala das fases lunares, nós temos 4 fases. Nós temos a fase nova, a fase crescente, a fase cheia e, por fim, nós temos a fase minguante. Da mesma forma, nós também temos as fases da menstruação. Nós temos a fase, né, pré-ovulatória, nós depois temos a fase ovulatória, depois nós temos a fase pré-menstrual, que é onde geralmente a TPM pega, e depois a menstruação propriamente dita, que é aquele ciclo, né? Então, no meio a gente tem, né, a fase da ovulação, que dá mais ou menos 14 dias, é metade do nosso ciclo, até, né, a ovulação vem 14 dias antes da menstruação. Então, vai quebrando mais ou menos de 7 em 7, né, como as fases da lua. E as fases da lua vão também trazer o que a gente chama de alguns arquétipos, que vão caracterizar cada uma dessas fases da lua vinculadas à menstruação. Existem muitos trabalhos belíssimos feitos com o sagrado feminino, com a bênção do útero, que ajudam as mulheres a se conectarem com a própria menstruação, diminuindo todos os sintomas de TPM, entendendo melhor como funciona o seu corpo e também permitindo a sua conexão com a sua deusa interior, essa deusa que segue como a lua, essas fases, porque as mulheres são feitas de fases, assim como a lua, porque essas fases também, como a lua se apresenta, é como nós mesmas
também nos apresentamos. E esses arquétipos que vão falar de cada uma dessas fases vão falar de como nós estamos nos sentindo de acordo também com essa fase menstrual. Então eu quero começar falando, propriamente dito, da fase, que a gente chama de arquétipo da donzela, que é o arquétipo da fase da lua crescente. Então a lua está crescendo, então é uma menininha que está crescendo ainda, ela é uma fase donzela, ela está crescendo. E é uma fase pré-ovulatória, então é quando ela está começando a descobrir a própria sexualidade. Então ela está crescendo, ela não chegou ainda no ápice, que vai ser na fase cheia, mas ela está aí se conhecendo. Então geralmente nessa fase crescente, nós estamos crescendo as nossas vontades, a gente está mais dispostas com o nosso próprio corpo, nós também sentimos, a nossa energia vital mais aflorada, querendo crescer. Ela vai ter relação também com a primavera, que está começando a florescer, assim como a donzela está crescendo, as flores também estão crescendo, então ela vai ser mais jovial, a gente geralmente está com mais disposição para as coisas, nós queremos aprender, nós queremos planejar, nós temos mais energia para realizar as tarefas do dia a dia e nós estamos também com mais inspiração. É uma excelente fase para que a gente possa curtir, ter novos aprendizados e a crescer também. Depois que a gente sai então dessa fase pré-ovulatória, fase crescente, o arquétipo da donzela, nós vamos para o arquétipo da mulher-mãe, que é o arquétipo da mãe, que a gente propriamente fala, que vai falar da fase ovulatória e da lua cheia. Aqui ela não é mais uma donzela, ela já é uma mulher madura, uma mãe, Então aqui ela já é aquela mulher que está totalmente, provida de energia, fase cheia. Então é aqui, neste momento, que a gente vai manifestar as nossas vontades. Então a gente está com o corpo mais sensível. Então quando a gente está ovulando, muitas mulheres às vezes sentem o corpo, mais sensível ao toque, mais sensível também com os aromas que tem ali ao nosso redor. Elas também estão mais amorosas, mais compassivas, porque é como se o corpo estivesse preparando para gestar ali um bebê, porque eu estou ovulando, então eu estou me preparando para ser mãe. Então a gente está também um pouco mais envolvida com a sensibilidade sutis das energias que nos envolvem. Então a gente vai agir de uma forma mais fluida, a gente vai aceitar as coisas, a gente vai estar com aquela energia potente que está na fase crescente, mas a gente vai se sentir mais cheia, geralmente o cabelo está mais vistoso, a gente se sente mais elegante e tudo isso vai movimentar para que a gente atinja o ápice da luz, da lua cheia. Então com mais luz, mais plenitude, mais vigor, a gente vai se sentir mais abundante, é a energia da mãe divina, da mãe maravilhosa iluminada que está crescendo. Vou parar um pouquinho aqui para falar desses arquétipos, eu vou para um rápido comercialzinho, um recadinho e já já eu volto para ensinar para vocês mais um amuleto super legal para TPM e a gente continuar esse bate-papo, tomando um chá, falando aí desses arquétipos. Olá, eu sou a Thalita Mello e tenho uma pergunta para fazer para vocês. Andam muito perdidos, sem ter um direcionamento correto para os caminhos que vocês desejam para a sua vida? Você sabia que o tarot terapêutico é uma excelente ferramenta de autoconhecimento e que te traz também respostas e informações, frequenciando a sua energia com o campo energético, mostrando para você o melhor caminho? Como uma bússola diretiva, o tarot consegue te ajudar a encontrar respostas, a conhecer mais sobre si mesmo e principalmente a te ajudar a tomar as melhores decisões. Se você tem vontade de conhecer o tarot, saber como ele pode trabalhar de uma forma terapêutica com você, entre em contato comigo pelo Instagram, no @thalitamelo, ou então pode me chamar também lá no WhatsApp, no 11 99293 1919. E com certeza eu não tenho dúvidas que o tarot será transformador para a vida de vocês. Eu aguardo a sua chamada. Um beijo! Estamos de volta, meu chazinho aqui já tá pronto. Vou tirar aqui a infusão e vou aqui tomar já esse chazinho maravilhoso para sair aqui dessa fase que eu vou falar para vocês agora, que é a fase da mulher feiticeira, que é a fase famosa da TPM,
que é a nossa fase pré-menstrual. O arquétipo dessa feiticeira vinculada com a lua minguante. Uma delícia esse chá, eu recomendo que vocês tomem, fica super saboroso e vai ajudar vocês a se sentirem melhor nessa famosa fase feiticeira. Nessa fase, o que acontece? Assim como a lua minguante que está indo mais para as sombras, nessa fase, famosa fase da TPM, pré-menstrual, eu tô me recolhendo um pouco mais. E por que a gente fala da feiticeira, né? A feiticeira vai lembrar, né, aquela mulher que tá, né, o arquétipo principal, que tá ali coberta de véus, né, de capas, que tá fazendo as magias no seu interior ali, no seu caldeirão. Então é um momento de resguardar os seus pensamentos em si. Muitas mulheres ficam mais recolhidas, é normal, e refletindo sobre algumas questões da vida, o que acontece geralmente com a fase minguante. O que eu quero minguar, o que eu quero tirar na minha vida? Então é tempo de reflexão, de voltar para dentro, de meditar, de refletir. E muitas vezes, né, os incômodos desta fase não são muito gostosos, né? Porque vem ali com a dorzinha ali, a outra dorzinha ali, e não fica algo assim tão prazeroso de viver, de querer sair, de fazer todas as coisas, meu humor não tá muito bom. Então, é momento de aproveitar e se conectar com aquilo que está falando ali das suas próprias sombras, aquilo que está dentro de você. Nessa fase, a gente geralmente começa a rever coisas que a gente não quer na nossa vida, o que eu quero mudar, para que no momento em que vier a fase nova da renovação, eu possa então reacender, ressurgir e me permitir vir o novo, que é o que acontece na fase nova da lua, e que também vai trabalhar no momento da nossa menstruação, é quando vem a lavagem do nosso corpo, né? Para preparar para um novo ciclo. Então é muito comum mulheres que menstruam, que estão mais conectadas com as fases, os ciclos da lua, com esses arquétipos, menstruarem na fase de lua nova, porque o novo é a renovação, a lua que, né, está oculta pelo sol e vai reacender, então eu estou preparando o meu corpo para voltar para os ciclos, com a donzela, com a fase mãe, com a fase feiticeira. E aí aqui nessa fase a gente chama de fase anciã, daquela mulher bem sábia, aquela mulher, né, que tem todo o conhecimento, que está se preparando para esse novo ciclo, se olhando para dentro para renascer. E nesse momento, né, que a gente tem nessa limpeza, esse ciclo, a gente também aproveita para plantar as minhas novas sementes. O que eu quero trazer para a vida? O que eu quero, né, que eu coloque no mundo? O que eu quero trazer para essa nova fase donzela que eu vou crescer, que eu vou depois chegar à fase mãe? O que eu quero trazer ali de dentro para crescer? Então, tudo isso é importante para que você, né, também reflita sobre as novas sementes e aqueles novos projetos que você quer plantar. Vocês podem se perguntar, ai, mas eu não menstruo na fase nova. Eu menstruo na fase crescente da lua, às vezes na fase cheia. Tem alguma coisa de errado? Não tem. O que existe é que mulheres que estão às vezes mais sintonizadas, que trabalham essas energias, elas acabam ajustando a menstruação para o ciclo lunar. Então, você já deve ter reparado que quando a gente trabalha junto com muitas mulheres, todo mundo não começa às vezes a menstruar na mesma fase, na mesma época. Você já se perguntou por que isso acontece? É porque a lua interna, a deusa interior de todo mundo está conversando ali. Então elas entram no mesmo ritmo, no mesmo ciclo, e aí acaba às vezes menstruando na mesma época. Se você fizer isso, este movimento, se conectando com as fases da lua e com os arquétipos que nós temos, você vai ver que você também vai acabar menstruando junto com a fase nova. Mas não tem nada de errado você não menstruar junto com a fase nova. O importante é que você respeite o seu ciclo interior, o seu ciclo interno, respeite as suas fases internas e respeite também o seu próprio corpo. E lembre-se que esse chá aqui, né, com folhas de framboesa, camomila e canela, fica uma excelente dica para que você possa ir equilibrando e harmonizando os seus ciclos com as fases lunares. O que eu quero ensinar para vocês agora é um processo, né, bem bonito de ser feito,
É um sachê que nós vamos preparar, como se fosse mesmo um amuleto, que vai ajudar vocês com as cólicas. É um sachê de lavanda que nós vamos fazer. Ele é muito simples para se produzir, não tem nada demais nele. Ele vai unicamente lavanda e óleo essencial de lavanda. Mas a grande beleza desse sachê é você poder fazer dele um ritual. Eu recomendo muito que você faça esse sachê numa fase de lua nova, na sua conexão com o seu próprio corpo. E ele também pode ser utilizado de uma forma também a conectar mulheres. Então, quando você estiver, por exemplo, com suas filhas, primas, pessoas do trabalho, e vocês querem ter um momento feminino, é legal de repente fazer como uma conexão esse sachê de lavanda. Ele vai ajudar a unir aquela egrégora, aquele grupo feminino dentro da fluidez lunar e também das levezas, da fluidez que a lavanda traz. E ele pode depois ser utilizado como um sachê de alívio de cólica menstrual. Ele também pode ser feito de uma forma muito bonita com filhas ou afilhadas ou sobrinhas na primeira menstruação, a menarca, para você introduzir esta menina no movimento dos ciclos lunares e para que ela aprenda desde essa primeira menstruação as fases que ela vai ter de donzela, de mãe, depois de feiticeira e de anciã ao longo da vida dela, porque vai ser o despertar da donzela. O despertar desse arquétipo acontece quando nós menstruamos a primeira vez. E aí a gente vai entendendo a cada dia um pouquinho mais sobre isso, reconhecendo o nosso corpo, respeitando e também conectando a nós mesmos com a energia maior da natureza. Para fazer esse sachê, eu recomendo que você use um saquinho que seja preferencialmente rosa. Eu vou preparar aqui num branquinho para vocês verem melhor. Mas eu recomendo que vocês usem ou um saquinho rosa com uma fitinha rosa, ou caso você não tenha, pode ser um saquinho de algodão, e aí vocês usem uma fita rosa para amarrar. É legal você fazer este sachê colocando uma música de conexão, uma música de meditação, que tenha um momento ali também que você possa se conectar com você mesma. Então aproveite também isso para fazer isso um ritual neste momento de consagrar este sachê. Você nada mais vai fazer do que colocar florinhas de lavanda seca, né? Então as florzinhas de lavanda dentro desse sachê. Vou fazer aqui no branquinho para vocês conseguirem ver melhor. Você vai colocar aqui dentro. Eu recomendo que caso você queira usar mesmo para o alívio da cólica, se você tiver muita cólica, que você faça num saquinho maior, tá? E, inclusive, você pode colocar ele por 2 minutinhos no micro-ondas para que você aqueça e coloque depois, né? Vamos imaginar que aqui é a pelvis, você vai encostar ele aqui. E o cheirinho da lavanda vai ajudar também a acalmar, né? A lavanda vai acalmar e vai estar um pouquinho mais aquecida, vai aquecer aqui a região. Então, se você tiver cólicas muito grandes, faça um saquinho maior, né? Um saquinho que você possa depois aplicar em você mesma. E você pode também fazer esses saquinhos menores para colocar embaixo do seu travesseiro, vai ajudar você a dormir melhor e a renovar o seu humor, principalmente nos períodos aí de TPM. Então, você vai colocar um pouquinho de lavanda e aí você vai pingar algumas gotinhas de óleo essencial de lavanda. O óleo essencial de lavanda, como o óleo essencial ele é volátil, né? Por mais que a gente saiba que as florzinhas aqui de lavanda vão pegar um pouquinho do cheiro, às vezes de tempo em tempo esse cheirinho sai. Então você pode ir pingando. A cada ciclo menstrual seu, você pinga mais umas gotinhas, tá? Para ele estar sempre cheirosinho. Aqui não precisa pingar muito, é só para você sentir um pouquinho do cheiro. Você vai colocar aqui, vai fechar e você já vai ter aqui um sachêzinho perfumado de alívio de cólica menstrual. Lembrando que se você tiver a oportunidade de fazer isso como um ritual, você vai sintonizar as mulheres que estiverem ao seu redor, a sua filha, sua sobrinha, sua vizinha, as suas amigas, para ser também um movimento onde vocês possam conversar, fazer uma roda de conversa,
falar um pouco como vocês se sentem, falar sobre as emoções, porque a lavanda aqui também vai estar ajudando a tranquilizar este coração. Então vai te ajudar também a se conectar com a sua alma, com a sua essência, com a sua deusa interior, com essa grande mulher que você é, para que você possa então, trabalhar de uma forma mais integrada com os seus próprios ciclos. É legal este ritual também de ser feito para meninas que, têm aversão a menstruar, que não gostam. Eu odeio quando eu tô menstruada. Ou mesmo você, se você tiver também esse estereótipo assim de que isso é sujo, de que você não gosta, são fluidos do seu corpo, da sua natureza. A natureza não é linda por completo quando a gente olha ela crescendo? Então por que você vai ter essa aversão ali, às vezes, à menstruação? A gente tem outras formas de aliviar a TPM. Se as formas naturais não funcionarem, vá no médico, busque ajuda, busque um remédio que te ajude nos sintomas, daquilo que você sente de desconforto. Porque isso é você. O se aceitar ajuda muito você a ter o máximo do teu próprio potencial. Então essa conexão que você faz neste momento pode ser também um resgate seu. Neste ritual de fazer este sachê de uma forma tão simples, faça também se respeitando e respeitando quem você é, seus fluidos internos, tudo aquilo que é gerado por você. Faça isso de coração aberto, se permita aceitar quem você é, porque nós mulheres nascemos dessa forma, cheia de fases, cheia de ciclos, assim como a lua. E é por isso que nós temos essa energia feminina tão abençoada, que nos permite sentir mais as emoções, sermos mais sensíveis, com intuição mais aguçada e a trazer este equilíbrio e este amor tão fraternal que só nós, mulheres e mães, sabemos. Então, que seja aí um novo olhar para tudo isso, tabus, para essas questões de TPM, de dores, e que você possa olhar para isso e para os seus ciclos de uma forma natural, assim como a lua lá no céu faz seus ciclos a cada semana. Um beijo enorme para vocês, vejo vocês no próximo programa Cozinha Encantada. Até lá, tchau, tchau!